Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um programa Saúde na TV. Hoje recebendo um renomado psicólogo, escritor, vai nos contar um pouco da depressão e também sobre casais. Inclusive lançou um livro recentemente, A Culpa é Tua ou é Minha? Eis a questão. Normalmente diz que tem que ser bom para dois, vamos ver se o psicólogo nos diz sobre isso também. Então, hoje com nós, na TV Cidade, o psicólogo Ivan Mancilha. Câmara 3 para dar o seu primeiro oi para os nossos telespectadores. Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo esse programa. Seja bem-vindo a este bate-papo que vamos ter aqui para falar sobre um assunto muito importante. Doutor Ivan, há quanto tempo no Brasil já? Já levo aproximadamente 10 anos. 10 anos. Por que escolheu o Brasil se a Colômbia está tão bem também na América Latina? A minha esposa me sequestrou, minha esposa brasileira. É um bom motivo, né? Exatamente. É um bom motivo. E como é que se conheceram? A gente se conheceu a princípio pela internet, depois ela foi na Colômbia, depois a gente veio para cá. Que bacana. Mas ó, a história de como eu conheci a minha esposa, sendo ela brasileira e eu colombiano, está no meu livro. O primeiro capítulo fala sobre uma louca história de amor. Olha só. E a história do nosso casamento. 10 anos já? 10 anos. Olha aí, uma família feita pela internet. Uhum. Doutor Ivan, gostaria de começar com o assunto depressão, que é um assunto que depois da pandemia se agravou muito, assim como o relacionamento de casais, né? Primeiramente, sim, como se reconhece a depressão? Eu vou pular. Eu primeiro gostaria que o senhor se apresentasse mais. Quem é o doutor Ivan Mancilha? Um colombiano que veio para o Brasil há 10 anos e que hoje é palestrante e escritor, né? Exatamente. E Iván es un psicólogo actualmente, a pesar de que ya trabajó en varias áreas. Por ejemplo, ya fui pastor por 10 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, 5 anos na Colômbia, 5 anos aqui no Brasil. Mas a minha base de experiência está mais na parte de aconselhamento de casais. Por 15 anos, né? Trabalhei como conselheiro de casais e agora estou aplicando muito mais isso na parte da psicologia, na minha área, né? Que é bastante interessante, né? Esse é Ivan, né? E uma das áreas que também me dediquei bastante foi sobre depressão, até porque é um assunto muito sério, um assunto muito pertinente para nosso momento, até porque é também considerado uma doença do século e está agravando a situação da humanidade. Junto com a drogadição, álcool e droga em geral, talvez sejam os dois maiores males da humanidade hoje? Sim, tanto assim que a Organização Mundial da Saúde tem catalogado ou classificado a depressão como a doença do século. É uma das doenças que mais mata no mundo e que leva as pessoas a tragédias, não somente individuais como pessoas, mas também na família, na sociedade. É um assunto muito sério, muito sério. E como se reconhece a depressão? Porque tristezas todos nós temos, dia sim, dia não, né? Mas como é que é um reconhecimento? Tanto a pessoa se reconhece que está depressiva? Então, aí nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é a depressão normal e outra coisa é a depressão patológica. A depressão normal é aquela tristeza que ela vem e vai. Essa sensação de estar para baixo de uma forma assim, bem mais rápida. Ela vem, mas ela também desaparece rapidamente. Agora, a depressão como doença é uma patologia, já é uma situação patológica onde a pessoa apresenta certos sintomas que são bem assim específicos e que vêm atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa não consegue lidar com o dia a dia como lidava antes. Não consegue lidar. Mas a pessoa não reconhece que está depressiva ou reconhece? Então, pode até suspeitar, mas quem diagnostica, quem diz, oh, você está com depressão, é um profissional, né? A gente não tem como se autodiagnosticar. Nem sequer o psicólogo se autodiagnostica, né? A gente tem que procurar um profissional para poder apresentar a situação e o profissional vai dizer, oh, você está com depressão ou não está com depressão. Ou é tal outra situação que está apresentando, né? E a depressão normalmente leva a casos fatais, né? Sim, até porque a depressão, um dos sintomas são pensamentos suicidas, idealização suicida e também a consumação do suicídio, né? É mais, os casos de suicídio, normalmente as causas
são causas depressivas. Depressivas, Sim. a maior parte, né? E com o avanço da pandemia também se deu muito mais pelo isolamento das pessoas, né? Sim. A pandemia agravou muitas coisas, não somente depressão, também ansiedade e outros problemas psicológicos, que inclusive nós vamos descobrir daqui a pouco tempo, vamos descobrir ainda mais problemas a respeito disso, né? Nós já vamos isso de uma terceira ou quarta onda, né? Que tem que ver com a saúde mental. Tanto assim que já nos hemos percebido que há um aumento crescente muito forte, muito grande de casos de depressão, de ansiedade, a diferença do que era antes da pandemia. Porque isso vai deixar sequelas que a gente ainda nem tem noção. Sim, É isso que o senhor se exatamente. refere? Exatamente. Uma das sequelas mais, assim, que vamos ver mais daqui na frente, vai ser sintomas de ansiedade, ou ansiedade como patologia, né? Ansiedade. E isso é muito importante, né? Porque uma ansiedade pode ser acompanhada de uma depressão, ou uma depressão acompanhada de uma ansiedade. Então vamos ver muito os casos de ansiedade, de depressão, depois, agora já estamos vendo, mas depois da pandemia vamos ver ainda mais. O que o doutor aconselha? A família tem que estar mais preocupada com a mudança de comportamento, ou a pessoa já é depressiva há muito tempo, é difícil de fazer esse diagnóstico quando agrava? O que o senhor recomenda para isso? É assim, se eu suspeito que estou ficando depressivo, ou que estou tendo uma tristeza que não estou conseguindo administrar, porque a tristeza normal eu consigo administrar, eu sei que ela vem, mas ela vai embora. Mas se ela permanece por muito tempo, se eu choro todos os dias, se eu fico com vontade melhor de ficar em casa, em um quarto fechado, sem conversar com ninguém, os sintomas clássicos de depressão, né? Se eu percebo que está acontecendo isso comigo, então o que eu devo fazer? Eu devo procurar ajuda. Agora, família tem um papel importante, mas não é o papel do profissional. A família tem um papel de apoiar, de acompanhar e oferecer todo esse ambiente, né, familiar que ajuda bastante na recuperação de uma depressão. O choro fácil é um dos sintomas da O choro como tal, na depressão a gente o compreende como um choro frequente, frequente. né? E normalmente sem motivo algum. Não é que eu chorei hoje e fiquei depressivo, não. Eu tenho que ter um histórico de pelo mínimo 2 semanas, né, onde tenha chorado frequentemente e esse choro normalmente vem sem motivo algum, né? Qualquer coisa pode ser motivo para chorar na depressão. Seria uma tristeza muito profunda. Exatamente, uma tristeza profunda. É intensa, tem que ser profunda e Intensa. intensa. Essas duas características são importantes, com frequência profunda e intensa. Tem alguma prevenção para a depressão? Sim, tem prevenções. Normalmente a depressão ela vem por situações, normalmente vem por situações negativas que a gente vive na vida. Então a gente precisa resolver essas situações que chegam negativas na vida. ¿Por quê? Porque se a gente não as resolve, então elas vêm trazer situações no presente ou no futuro que a gente vai ter que viver por meio da depressão, né? Elas se manifestam por meio da depressão. Então é bom para, se a gente tem um trauma, se a gente tem uma situação negativa na vida, a gente conseguir resolverla, a gente conseguir deixar sarado esse passado para que o presente ele possa ser normal, possa ser bom e o futuro ainda melhor. E o agravamento poderá ser grave. Exatamente. E também o equilíbrio nas emoções, né? Equilíbrio. Se eu não consigo lidar com as emoções no meu dia a dia, então para prevenir seria bom aprender a cuidar das nossas emoções, entender como usarmos a inteligência emocional para nos proteger, né? O Brasil, por ser um país atípico com relação ao resto do mundo, que tem muito frio, que tem muitos fatores físicos, né, da próprio ambiente, ele é diferenciado, mas se fala muito em depressão agora aqui. Isso mudou ou sempre foi assim? Agora que está mais falado, o fator depressão. Na realidade, sempre existiam muitos casos de depressão. Talvez hoje exista em maior quantidade informados, né? Para mim que sempre existiu sempre um alto número de casos de depressão, só que hoje como a informação ela é muito mais rápida e se registra de uma forma mais rápida, então hoje temos mais registros de depressão. Mas aqui no Brasil nós temos um grande índice.
dos países do mundo que mais casos depressivos tem é o Brasil. Olha só, E o Rio Grande do Sul, no Brasil, é que tem mais. olha só. É um caso bem atípico, né? Porque o Rio Grande do Sul sempre foi falado que é um povo que sempre foi mais assim avançado, desenvolvido, né? Em função da própria é, o pessoal que veio para cá, os italianos, alemães, portugueses, né? Mas então o Rio Grande do Sul tem esse triste título. Sim. Olha só. Tristemente, né? Não é porque tenhamos raízes de outros países que nos van a evitar termos alguns fatores internos, né? Fatores que a vezes o mesmo contexto, né? Em que nos movemos influencia para que a gente possa ter uma dessas doenças, né? Se fala muito que em países onde o sol é menos constante, tem mais, né? Mas é porque o pessoal sai menos também, né? Se comunica menos, né? Sí. Normalmente se presentan en casos de lugares fríos como el sur do Brasil, se presenta un tipo de depresión que a gente llama de depresión sazonal, né? O estacional. Quando há inverno, a pessoa entra mais em crises depressivas. Quando está em verão ou na primavera, a pessoa tende a ficar mais tranquila, né? Até tem um tipo de depressão que é a depressão sazonal, que também é Sazonal. diagnosticável, né? Essa não chega a ser tão grave, mas também tem que ser acompanhada. Exatamente. Ou há pessoas que, por exemplo, o dia está nublado ou ficam depressivas. Ou o dia está com bastante sol, como vai estar semana que vem, daí a pessoa fica alegre, fica tranquila, né? Mas volta a ficar nublado ou chove, a pessoa entra novamente na crise depressiva. A depressão, assim, fora o ciclo familiar, que às vezes também não é fácil lidar com a família, né? Todo mundo tem os seus problemas individuais e de relacionamento, né? Mas as amizades ajudam bastante na depressão. Sim, ajuda bastante. Só que também há uma limitação, né? Não é porque eu sou familiar ou sou amigo de uma pessoa depressiva que eu posso impor ou posso coacionar a pessoa para que saia dessa depressão. Não. A gente, como amigo, como familiar, a gente oferece um apoio. E esse apoio é afetivo, né? Fazer a pessoa se sentir amada, né? Importante, que tem um propósito dentro desse círculo, essa rede de amigos, né? Para que ela se possa sentir bem. Pode ser um gatilho para procurar uma ajuda, Sim. né? Que normalmente a pessoa às vezes não quer reconhecer também que está num estado diferente do normal dela, né? Sim. E já que você menciona isso, esse é um ponto importante para a nossa região. Eu tenho percebido, como sou de fora, né? Eu não morei aqui no Brasil, menos aqui na Serra Gaúcha, não nasci, né? Mas estou morando agora. Eu tenho percebido assim um detalhe. Normalmente as pessoas da Serra Gaúcha têm uma resistência em procurar ajuda profissional. Por quê? Porque tem receio de abrir sua vida pessoal, né? A sua intimidade para uma pessoa como psicólogo ou psiquiatra, né? E acostumam levar a situações como depressão com a barriga, né? Talvez pensando que tá na frente vai ser resolvido de uma forma natural ou que vai conseguir lidar com isso e aí isso vai crescendo como se fosse uma bola de neve e quando menos percebem estão com uma situação muito grave. Isso eu falo porque a maioria dos meus pacientes daqui da região eles apresentam essa situação, né? Eles deixam já chegar ao ponto assim de intento de suicídio, né? Ou uma depressão bem profunda, grave, né? E aí procuram ajuda profissional quando poderiam ter ido de uma forma bem mais inicial, né? Para poder ter uma forma mais fácil de superá-lo. A resistência é um dos problemas para sanar o problema Exatamente. E até nos casais, sabe? no casais também. Exatamente. Nos casais a gente encontra essa resistência de procurar ajuda profissional. Eu até mesmo, como psicólogo, eu consulto psicólogo. Porque eu também sou ser humano, sou de carne e osso, tenho minhas dificuldades, tenho meus desafios, né? Como pessoa. Então, se um psicólogo procura ajuda de um psicólogo para poder ficar melhor, uma pessoa que não é psicólogo ainda não precisa mais dessa ajuda, né? Com certeza. Se um com conhecimento profundo disso precisa ajuda, imagina os simples, normais, como os nossos cidadãos. Né? Exatamente. E o enfrentamento disso é a base de um profissional, que o senhor fala, e é através de medicamentos também, né? Precisa também, em Sim. alguns casos. Nem Né? todos os casos precisam de medicamento. Nem todos. Nem todos. Há casos iniciais, especialmente, onde uma simples psicoterapia pode ajudar a pessoa a superar sem necessidade de chegar ao medicamento.
Mas quando o psicólogo percebe que o caso precisa acompanhamento psiquiátrico para ter um tratamento medicamentoso, aí o psicólogo encaminha para a consulta com o psiquiatra, né? Aí tem um trabalho conjunto. Sim, é um trabalho conjunto. Mas há casos, são poucos, mas existem casos onde a psicoterapia ajuda bastante e a pessoa consegue superar a depressão sem necessidade de medicamentos. E isso é muito bom, né? E a depressão em si, ela tem uma causa natural? Ou, é um problema que mal resolvido? Qual é os problemas mais comuns que o psicólogo enfrenta para sanar a depressão, assim? Traumas, especialmente Traumas, traumas da infância. trauma da infância. Eu vejo assim, quando chega um paciente e me fala os sintomas e eu já começo a perceber que é depressão, eu já vou rastreando uma história do paciente. O que foi que aconteceu na infância, como foi a criação, como foi a adolescência. E normalmente a gente encontra traumas, né? Situações traumáticas com a figura paternal, com a figura maternal, ou uma situação que aconteceu na infância que não foi resolvida, né? Ou, em alguns casos, bem poucos, situações assim negativas que transcorreram na vida adulta, mas normalmente a gente encontra fatores negativos, traumas na infância, Na que infância. vem desenvolver na vida adulta, a vezes com 10 anos, 15 anos na frente, vem desenvolver uma depressão. Pode até ficar adormecido, mas volta. Exatamente. Porque existem gatilhos, né? Pode ser que o problema ele aconteceu ali aos 15 ou aos 8 anos de idade, né? Mas ele pode ser ativado ou acordado, despertado, né? Na vida adulta, na idade dos 30, dos 40, até os 60, né? Até porque cada geração, cada idade tem uma crise depressiva leve, né? Por exemplo, tem a depressão infantil, né? Tem a depressão adolescente, tem a depressão adulta, a depressão idosa, né? Que às vezes vem se apresentar como se fosse uma crise leve, passageira. Mas quando há situações do passado, traumas especialmente, que não foram resolvidos, ele vem se somar a essas crises. E ele vira retroativo, aí é onde vira um problema, uma depressão profunda. E pela sua experiência, assim, aonde que aparece mais? É na adolescência ou na velhice? Que ela é mais, assim, palpável? Hoje em dia é difícil responder essa Difícil, é? pergunta, né? Porque nós temos casos, muitos casos de crianças com depressão infantil, né? Que na realidade é uma depressão que é mais fácil de resolver por causa da plasticidade do cérebro e pela juventude, né? Quanto mais jovem o ser humano, mais rápido consegue se recuperar, inclusive psicologicamente e fisicamente, né? Mas na vida adulta, né, os jovens hoje em dia, jovem adulto também está apresentando, adolescente, mas eu tenho visto assim que é mais frequente no jovem adulto a depressão atualmente, né? Até porque ele está inserido numa sociedade que tem uma velocidade muito alta, né? E às vezes não consegue acompanhar nessa transição entre a sua vida de adolescente a vida adulta para idoso, né? Porque hoje se vê muito de jovens com depressão, né? Se vê casos, assim, de mutilação, inclusive uma coisa muito triste de ver, né? Um jovem que tem toda uma vida pela frente e, às vezes, por detalhes não tão graves, chegam a esse ponto, né? O que o senhor atribui a isso, a essa nova cobrança da sociedade, esses valores que estão meio esquecidos? O que o senhor atribui a isso? Eu atribuo a dois fatores, né, que eu estou vendo assim claramente. E também autores na literatura mencionam muito isso. Primeiro, carências familiares, na figura paterna e materna. E segundo, a mídia. Hoje em dia, o jovem, especialmente adolescente, jovem adulto também, ele está envolvido na mídia, né? Televisão, rádio, internet, né? E as informações a vezes não conseguem alimentar positivamente o jovem e adolescente, né? E daí se distancia da sua saúde, o equilíbrio emocional e termina indo para uma possível depressão, né? Olha só. Essa cobrança da mídia de parecer sempre bem, às vezes é uma cobrança acima do padrão normal, Sim, né? exatamente, os estándares sociais, né? Mas não somente isso. Lembre há uns 15 anos atrás ou 10 anos atrás, quantas notícias negativas você ficava sabendo por dia. Talvez a gente pode comparar com hoje em dia e encontrar que hoje em dia o número de informações negativas que recebe é muito maior que o que a gente recebia há 10 anos atrás, né?
Então, muita informação, né? Ela pode ser benéfica porque a gente está informado, mas quando ela é muito negativa pode afetar de alguma forma, né? Se hoje em dia tem um incêndio em Bento Gonçalves, a gente já sabe imediatamente que houve um incêndio, né? E todas essas informações podem influenciar no comportamento, porque criam medo, né? Medo. E o medo é um insumo que ajuda a criar depressão. Se fala muito na síndrome do pânico. É uma depressão, né? O síndrome do pânico é mais uma ansiedade, um Uma tipo de ansiedade. ansiedade, né? Mas dentro da depressão podem aparecer sintomas de pânico. Que coisa, né? Ou dentro do síndrome de pânico pode aparecer como sintoma crises depressivas. Praticamente estão caminhando juntas, Às vezes. às Às vezes. vezes. E aí o profissional ele joga um papel muito importante, porque ele tem que identificar se o problema é depressão com sintoma de pânico, de crise de pânico, ou se é um síndrome de pânico com sintomas de crises depressivas. Até porque essa instantaneidade da informação, cada um reage de uma forma, né? Sim, Depende do seu histórico anterior, da criação, de um monte de fatores, né? Mas exatamente. realmente esse volume de informação hoje, o jovem talvez saiba administrar melhor, desde que não envolva ele diretamente, né? Mas é muita informação hoje, né? Esse tablet que a gente usa na mão o dia todo aí não é fácil para administrar para Exatamente. ninguém, né? Não é fácil para a gente que é adulto, né? Exato. Imagina como é para adolescentes ou para crianças. O número de pais que eu recebo com problema de crianças de 8, de 10 e adolescentes de 12 anos para frente é muito. E a gente percebe assim que o celular ele ajuda, mas também tem prejudicado em algumas áreas, especialmente nas tempranas idades, né? Até porque eles não sabem, às vezes, elucidar o conteúdo que estão recebendo, né? Exatamente. E não tem pais cuidando, né? Exatamente, Que falta. possam fazer esse filtro, né, entre a informação que vai ser saudável para seu filho, né, e a que não vai ser. A depressão é uma doença e, portanto, tem cura. Então, hoje em dia, nós falamos assim, a, a depressão é uma doença. O termo que mais se usa é transtorno, é um transtorno Transtorno. psicológico, né? Para falar sobre a saúde mental, né? E a gente não diz se é que tem cura, a gente diz tem como se superar, né? Superar. Porque todos os seres humanos vamos sofrer, se já não sofrimos, de uma crise depressiva ou uma depressão, né? Então, todos vamos passar por crise depressiva. E pode ser que uma crise depressiva possa produzir uma depressão como patologia, né? Então a gente diz para a pessoa, a gente vai conseguir superá-la. A gente diz para o paciente, a gente não usa a palavra cura porque a palavra cura é bem difícil na terapia, né? Então a gente vamos superar, vamos aprender a gerenciar, né? Para que possa superá-la. E superação pode ser eu conseguir lidar com ela, aprender a gerenciá-la, ou talvez em algum momento não aparecer mais sintomas de depressão, né? Que é a doença mais difícil porque está no inconsciente da pessoa às vezes, né? Exatamente. Uma ferida você consegue curá-la, consegue ver como ela está avançando ou se ela está retrocedendo. Uma doença psicológica, um transtorno psicológico, você não consegue verlo. Não consegue, né? Você tem que analisá-lo, tem que observá-lo, né? Nos seus comportamentos, nas atitudes, para poder ver se avançou ou se retrocedeu, né? A hipnose hoje é muito comentada, né? E muitos psicólogos estão também usando essa ferramenta, né? Isso é uma tendência ou é mais uma ferramenta? É uma ferramenta do psicólogo. Eu pessoalmente eu não uso a hipnose, né? Não uso a hipnose porque não é uma ferramenta que me chama muito a atenção dentro da terapia. Eu uso uma ferramenta que se chama EMDR, que é um tipo de terapia, onde a gente usa o estímulo bilateral visual, ou auditivo ou tátil para ajudar ao cérebro a reprocessar as informações que não foram reprocessadas, que é uma terapia muito interessante. 70% dos meus pacientes fazem MDR, uma terapia excelente que ajuda a superar trauma do passado e em casos depressivos é muito boa, Olha só. porque é muito eficiente. A pessoa consegue resolver e consegue superar a depressão bem rápido. O recado para nós fechar, então, o tema depressão é qualquer dúvida, tanto da pessoa como da família, procurar ajuda. Procurar ajuda. Se você vê que não está conseguindo lidar com as suas emoções, está percebendo que a sua parte afetiva, o humor está ficando sempre para baixo,
isso já é um sinal de que você está precisando de ajuda, se não está conseguindo administrar. Se você está conseguindo administrar essa tristeza passageira, é que você está, pode até passar por uma crise depressiva, né? Que vai vir, mas ela vai também ir embora. Mas se ela não vai embora, aí é onde se deve acender uma luzinha vermelha ou precisar de ajuda. E isso porque a gente sempre fala para os pacientes, né? Há duas coisas para a gente superar qualquer problema psicológico. Primeiro, reconhecer que temos um problema. E segundo, reconhecer que precisamos de ajuda. Então é um passo para a superação. Esse é o seu primeiro livro? É o meu primeiro A livro. culpa é tua ou é minha? Eis a questão. O que o Ivan gostaria de falar sobre esse livro aí? Esse, O que te levou a escrever o livro? esse livro eu escrevi esse livro porque eu vi que não conseguia abranger bastantes pessoas como eu queria, né? Daí a melhor forma é poder alcançar essas pessoas que talvez nunca me vão conhecer pessoalmente ou que talvez numa palestra me conheceram, mas gostariam de conhecer ainda mais os meus posicionamentos. Daí eu criei esse livro, né? Escrevi esse livro para que pudéssemos ter essa facilidade de chegar a essas pessoas, né? E além disso, esse livro está escrito como se fossem 16 sessões de terapia de casal. Olha só. Bem, né? Porque fala de muitas coisas. Há um capítulo que eu amo ali, que é o capítulo que fala sobre a culpa da sogra, né? Culpa da sogra. Aham. Eu gosto muito desse capítulo, mas o conteúdo é um conteúdo que ele visualiza ser como 16 terapias de casal. E isso é um bem mundial, a sogra, né? Porque não todo mundo fala da sogra. Por quê? Porque é a mãe da esposa, a mãe Exatamente. do marido, né? Exatamente. Então, E outro motivo que me levou a escrever o livro foi precisamente essa dificuldade aqui na região da Serra Gaúcha. também. Os casais não deixam assim crescer o problema a um ponto tão crítico para procurar ajuda que eu vi a oportunidade nesse livro. E daí eu decidi escrevê-lo para poder levá-lo aos casais, porque a vezes o casal se sente mais à vontade comprar um livro para se informar que procurar um psicólogo. E o livro ele leva a pessoa a se convencer de que precisa de ajuda. Olha só, é um bom gatilho. Exatamente. E a sua experiência maior, por ser 15 anos na terapia de casais, o livro realmente deve ser um bom resumo, né? Sim, é um bom resumo. Aí eu resumo muitas histórias que eu tive nesse trabalho como conselheiro de casais. Algumas da Colômbia, do meu país, outras aqui, nos 10 anos que levo no Brasil. E as coloquei ali. Né? Pessoas que dessas histórias me autorizaram para colocar, eu só mudei o nome, né? Sim, sim. Para não comprometê-las, mas são histórias que ajudam a aterrissar a teoria, porque às vezes quando a gente lê um livro, especialmente na área da psicologia ou dos casais, é muito teórico, muito técnico. Mas esse livro é bastante prático. Eu trago histórias da vida real de pacientes que eu tive, inclusive até experiências minhas, as trago para que se possa relacionar com a teoria e ela possa ser mais fácil de entender. Que legal. E esses 15 anos lhe trouxe esse conhecimento que o senhor transformou em capítulos como se fosse uma terapia. Exatamente. Que bacana, é a primeira vez que eu vejo nesse sentido, né? E a culpa é tua ou é minha? O normal é meio a meio? Normalmente os pacientes, os casais, quando chegam para a terapia, Aham. eles já apresentam a culpa dele ou a culpa dela, né? Sim. Por isso surgiu o título do livro, né? Sim, legal. A culpa é dela, ou a culpa é tua ou minha, né? É tua e minha. Porque normalmente é o que a gente escuta nas terapias de casal no início, na primeira sessão, né? Até porque a gente sempre nega que é da gente, né? Aham, exatamente. É uma coisa que o ser humano é difícil de assumir, né? Exatamente. Mas então, fazendo um resumo assim, é meio a meio, os casais têm que se dar conta disso, que para dar certo os dois têm que trabalhar junto? Exatamente. É assim, todas as situações de conflito no casamento têm um fato e um contexto. Eu vou explicar assim Sim, sim. bem superficialmente. Tem um Certo. fato e tem um contexto. Quando a gente fala assim, a culpa é minha ou a culpa é do outro, a gente tem que entender que pode ser que o fato seja, uma pessoa do casamento seja culpado pelo fato e o outro seja culpado pelo contexto. Ou os dois sejam culpados pelas duas coisas, né? Aí é onde entra em cena essa compreensão, né? Porque é muito fácil culpar pelo fato, né? Mas e o contexto?
desse conflito, desse problema? Será que foi analisado? Será que foi colocado em consideração para entender por que se chegou a esse ponto, esse conflito? O fato seria a gota d'água? É, exatamente. Por exemplo, um fato pode ser uma traição, Uma traição. né? Mas E o o que levou contexto? à É, traição? exatamente. Aí no contexto, o casal ele para pensar um pouco, tá? O que foi o que levou meu esposo, minha esposa, para chegar ao ponto de me trair, né? Que são essa é uma das perguntas que poucos casais fazem. Que é muito fácil a gente se concentrar no fato, você traiu, então vamos nos separar, vamos nos divorciar. Mas esse problema do contexto, se não for analisado, ele pode se transferir para outro relacionamento na frente, Tá certo. né? E se repetir novamente, porque não foi entendido a raiz do problema. E aí vem a culpa porque o problema não dá certo nunca, né? Exatamente. Tá bom, Ivan? Doutor Ivan Mancilha. Isso, mancia. Mancilha. As suas considerações finais, agradecendo mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que fico muito feliz por esse momento, por esse espaço que me permitiram para poder compartilhar esse meu trabalho, né, meu livro e também falar sobre a depressão, que é muito importante. Se você está vendo que não está conseguindo lidar com as suas emoções, elas estão atrapalhando sua vida, não pense duas vezes, procure ajuda, especialmente se você percebe que os seus sintomas são depressivos, se tem tristeza profunda, frequentemente, isolamento e todos os sintomas que você conhece sobre a depressão. Procure ajuda porque vai ser muito bom para você superar essa situação.